Venho com mais uma indicação de livro, desta vez é sobre sistemas elétricos de potência. O livro é este aqui, Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, desses 4 autores aqui, que eu vou chamar pelos sobrenomes Barioni, Schmidt, Kagan e Roba. Então, este é um livro que eu tive a oportunidade de conhecer de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da pessoa que nunca estudou o assunto, embora o assunto não seja totalmente estranho, porque tem a ver com o que eu já estudei. Por que eu nunca estudei o assunto de verdade? Porque eu fiz engenharia eletrônica e não engenharia elétrica, e isso aqui não costuma ser ensinado em cursos de engenharia eletrônica, né? Porque sistemas elétricos de potência, o nome diz que é potência mesmo. Então, é o seguinte, quem me acompanha aqui já deve ter percebido que eu procuro ser o mais sincero possível com as minhas indicações de livros, porque eu quero que o pessoal confie no que eu estou indicando aqui, e eu sempre utilizo como critério para decidir se compro algum livro ou não. Só livro que eu indicaria, que eu vejo algum motivo forte para eu comprar, até porque eu não vou comprar para gastar dinheiro à toa, né? Se eu estou aqui indicando esse livro é porque eu vi pontos positivos neste livro, pelo tudo que eu avaliei aqui. Claro que eu não pude estudar este livro completamente, mas eu fiz a minha avaliação aqui. E por que eu estou falando dessa parte de eu procuro ser o mais sincero possível? Porque desta vez há algumas coisas que eu não costumo falar nas outras indicações de livros que eu acho bom comentar aqui, algumas coisas que eu esperava mais nesse livro e acabaram não se apresentando. Então, pelo que você vê aqui na capa, pelo que eu vi aqui na capa, acabava esperando mais do que eu encontrei aqui dentro no sentido de ilustrações, design, mas isso eu vou deixar para falar mais para o final do vídeo. Vou começar falando bem, né, digamos assim. Então, é o seguinte, uma grande vantagem que eu vi neste livro aqui, comparado com outros que eu considerei que são mais sérios, sistemas elétricos de potência, é o preço. Esse aqui, quando eu olhei lá na Amazon, estava cerca de 5 vezes mais barato do que outros livros consagrados da área, livros que eu vi diversas avaliações positivas, livros que eu recebi avaliações de seguidores dizendo que era bom também, porque, como eu falei, não é um assunto que eu estudei na faculdade, então eu fui buscar depois. E nessa seleção de alguns livros de sistemas elétricos de potência, claro que se eu procurar lá na Amazon, há vários livros disponíveis, só que alguns eu já descartei logo de cara porque são uns livros assim que acho melhor pegar só alguns mesmo que já tem cara de ser mais confiáveis, né? Aí esse foi um deles, só que desses mais confiáveis que eu considerei, este aqui é bem mais acessível financeiramente, como eu falei, umas 5 vezes mais barato, não que isso aqui seja barato, mas umas 5 vezes mais barato do que os outros que eu vi. Então, isso aqui é uma vantagem enorme, porque os outros são bem mais inacessíveis, até pelo fato de que este aqui é de autores brasileiros, não é uma tradução, então acaba sendo mais acessível para a gente. Então, vamos começar aqui. Olha só, eu li aqui o prefácio, como eu sempre falo, o prefácio tem informações bem úteis que os próprios autores escreveram para quem vai utilizar o livro. E aqui no prefácio eu descobri que na primeira edição, este livro está na segunda, na primeira edição o livro era de apenas um autor, do Roba, Ernesto João Roba, e a primeira edição é de, cadê? 1972, já faz um tempinho. Aí ele fala aqui sobre o que é o assunto do livro, que já vou mostrar o sumário aqui. Aí na segunda edição, que já faz um tempinho também, isso aqui é uma outra coisa importante de se observar antes de comprar, né? A segunda edição é de 1992.
2006. Então, 96, 2006, 2016, logo chega 2026, não sei quando você está vendo esse livro, então já dá quase 30 anos, né? Então, eu vi algumas coisas aqui que dá para perceber que ele foi escrito numa época bem diferente, porque ele fala aqui, ó, no prefácio da segunda edição, está escrito aqui, ó, tá falando de disquete para material didático, disquete. Nem todo mundo que está aqui assistindo sabe que é disquete, eu imagino. Mas então falando sobre os capítulos aqui, ó, ele cita aqui quais são esses capítulos. Primeiro capítulo, circuitos trifásicos. Então isso aqui é uma parte que já é estudada um pouco na matéria de circuitos elétricos. Então aqui, ó, circuitos trifásicos. Aí aqui ele começa a explicação de circuitos trifásicos. Aí aqui vem com as contas aqui mesmo, cosseno e fasores e vamos lá. Circuito trifásico de vários tipos, equilibrado, desequilibrado, fala de sequência de fases, olha só. Tem aqui umas ilustrações de gráficos, aqui fasores, e assim vai o capítulo 1, aqui ó, circuito trifásico, a associação estrela-estrela, aí circuito monofásico equivalente e tudo mais. Aí o capítulo 2, no capítulo 2, eu deixei marcado aqui, aí ele fala de valores percentuais e por unidade. Como ele explica aqui, acaba sendo bem interessante utilizar valores normalizados, né? Que são esses valores PU, valores por 100, né? Porcentagem, percentual. Aí ele vai explicando aqui. Então você já vai vendo o estilo aqui da explicação. Quanto à clareza das explicações, olha, as partes que eu li, eu achei que estava explicando de maneira satisfatória, dava para entender. Não sei se era das melhores formas de explicar, não sei. Dá para estudar, com certeza. Agora, indo para o capítulo 3, ele vem falar de componentes simétricas. Então, vai ficando uma parte que é mais própria de sistemas elétricos de potência, que o aluno meramente de circuitos elétricos nem sonha em saber. Então, aqui ele começa com várias matrizes e tudo mais. Aqui ó, faz várias contas, aí ele já explica aqui aplicações a sistemas trifásicos, aqui, sistema trifásicos a 3 fios. E aí vamos para o capítulo 4, que aí ele fala de componentes de Clarke. Componentes de Clarke aqui, ó. Aí ele conta a história de lá de 1917, a General Electric, e aqui, ó. Tem um pouco de historinha também, embora essa parte não seja tão desenvolvida. E ele prossegue com as contas que você percebe que é o quê? Bastante conta com números complexos e matrizes. Matrizes, números complexos até você cansar. Aí aqui, ó, ligações, cargas monofásicas entre duas fases de terra, tá aqui. Bastante coisa para estudar. E uma coisa interessante, curiosa, é que ele juntou todos os exercícios, os propostos e os resolvidos, apesar de, pelo visto, terem exemplos nos capítulos anteriores, ele juntou todos os exercícios no capítulo final, no capítulo 5. O capítulo 5 é de exercícios. Aí ele começa com exercícios para referentes à parte do capítulo 1, aí depois referentes à parte do capítulo 2. Ó, você vê que referentes à parte do capítulo 1 é a parte mais básica, mais próxima da matéria de circuitos elétricos. Aí, assim, ele vai. E aqui, nessa parte de exercícios, no capítulo 5, o livro mostra a sua idade, né? Porque ele vai mostrando os programas computacionais, que ele vai mencionando os programas computacionais que ele recomenda que sejam utilizados. Aí ele vai e fala assim, ó, os programas desenvolvidos que são aplicáveis a microcomputador com monitor a cores e com placa VGA, que dispunha de mouse, devem ser obrigatoriamente armazenados no diretório c2./compsim. O usuário poderá acioná-los a partir de qualquer diretório digitando no prompt do DOS. Ou seja,
era uma outra época completamente diferente. Vai falando aqui, disco flexível de 3,5 polegadas, drive A, 2 pontos, ou B, 2 pontos, está aqui, ó. Falando de disquete e tal. Então, para quem vai estudar hoje, pode achar, nossa, era outra época mesmo, né? Aí mostrando a cara dos programas aqui, ó. Isso aqui era a cara, digamos assim, o print, como diria na linguagem moderna, do programa. No MS-DOS, né? Então, aqui comandos que você utiliza, ou seja, computadores são utilizados desde já tem um tempinho, só que mudaram bastante desde lá. Então, assim, fazendo alguns comentários sobre o que eu percebi aqui no livro, a quem mais se aplica, quem mais vai ser útil para esse livro. Ah, eu nem falei quem que são esses autores aqui. Esses autores aqui são, olha só, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Eles são da USP. Aqui, ó. Professor doutor, tal. Professor doutor, professor titular e professor assistente. Então, quem mais vai se beneficiar do uso deste livro? Bom, claro que quem faz engenharia elétrica, mas dentre as pessoas que estudam engenharia elétrica, quem eu acho que deve se beneficiar mais? Quem tem mais experiência na área, experiência de já trabalhou no assunto, já trabalhou com isso, mas não necessariamente entende a parte teórica disso, então ela já tem a ilustração, já sabe sobre o que se trata. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que o livro ele é meio carente de umas ilustrações mais desenvolvidas, aquelas ilustrações tipo fotos, mostrando, aqui está um exemplo na vida real de um sistema elétrico de potência implementado que faz isso, isso e aquilo. Praticamente não tem. Tem diagramas de circuitos assim, tem historinha, mas mesmo assim são poucas. Então, quem já tem uma experiência, já sabe do que se trata este livro, não vai ter problema com isso. Agora, o aluno que está todo perdido, chegou lá no curso de engenharia elétrica e não tem noção de nada e não tem mais nenhum lugar para buscar, pode ficar assim, tá, tensão, corrente, tá, as contas fazem sentido, mas assim, onde que isso é aplicado e tal, cria uma contextualização melhor, aí isso acaba, na minha opinião, acaba faltando um pouco, né? Só que isso pode não ser um problema caso os professores da disciplina, eles utilizem nas aulas ilustrações lá nos slides para exemplificar, para contextualizar, para dizer, olha só, aqui quando o livro está falando de sistema elétrico de potência, está falando de componente simétrica, que é o que está aqui, imagina só, e esse sistema aqui, aí mostra uma foto lá de uma usina, de uma subestação, não sei, algo assim, para começar a contextualizar melhor. Aí deve ajudar. Agora, para quem pega o livro assim, do nada, vou estudar isso aqui, principalmente quando está na faculdade ainda. Depois você se forma, pelo menos na minha experiência, se você se mantiver estudando, fica mais fácil pegar um livro assim. Mas você está na faculdade, pega o livro sozinho, você pode ter um baque assim, cara, como é que eu vou estudar isso, né? Então, essa é uma parte que o livro, na minha opinião, deixa a desejar, porque acaba ficando com poucas ilustrações e para a pessoa que não está tanto assim no contexto, não está chegando agora à área de engenharia elétrica, a pessoa pode, tá bom, indutor, capacitor, resistor, fonte e tal, mas... E quando eu for trabalhar com isso, assim, será que eu vou levar um susto? Não sei. Estou vendo esses vários diagramas aqui, mas e aí? Então,
como eu falei, é uma parte que o livro deixa um pouco a desejar e que não necessariamente eu estou falando que isso é uma falha dos autores e tudo mais, porque o projeto de um livro desse é uma coisa bem complexa, né? Eu acho admirável que eles tenham escrito um livro tão grande assim, com tanta informação, mas talvez isso seja mais parte da editora, de achar pessoal para encontrar essas imagens e colocar, não sei, que envolve também um conhecimento técnico. Mas outra coisa, para finalizar esta indicação de livro aqui, é a impressão, que eu acho que não ficou das melhores aqui, ó. Porque você olhando aqui na capa, por isso que eu falei no início da capa, né? Você olhando aqui na capa, você tem uma certa expectativa sobre o livro. Nossa, um design sensacional, muito bonito, né? Aqui também, ó, muito claro de se ler, muito bem feito. Só que aí você abre o livro, aí parece que... Olha só como que é aqui. É uma letra assim que dá para ler, mas às vezes você fica na dúvida do que é, se tem um ponto em cima da letra, se tem um chapéu, se tem um circunflexo, se tem um acento. Aí dá aquela impressão de tinta que ficou a mais no papel e ficou aquela impressão de livro impresso antigamente, em que as impressoras eram totalmente diferentes e tal, que... Enfim, era uma coisa muito diferente. Então, assim, essa parte de impressão acabou que poderia ser melhor. Ó, isso aqui, ó, é bem diferente isso aqui, que dá para você ler, só que aqui, por exemplo, logo nas primeiras páginas, olha só como que essa letra é bem mais simples de ler, bem mais confortável de ler. Então, você pode achar detalhe, né? Mas, enfim, esses aqui são meus comentários sobre este livro de Sistemas Elétricos de Potência. Como eu falei, uma grande vantagem é que, comparado com alguns outros livros sérios que eu encontrei de sistemas elétricos de potência, este aqui é bem mais acessível para comprar bem mais barato. Então, por conta disso, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição de afiliado. Aí você olha se faz sentido para você. Eu posso aproveitar também e deixar links de outros que eu achei que eu vi também, mas que são bem mais caros. Aí você vê o que faz mais sentido para você. E eu aproveito para perguntar, você que conhece este livro, conhece outros livros de sistemas elétricos de potência, qual a sua preferência? O que você acha desse livro? O que você gosta ou não gosta? Deixa aí também para ajudar as outras pessoas que estejam procurando um livro para estudar melhor este assunto. Pois bem, é isso que eu tinha para falar neste vídeo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.